O meu carinho pelo Cruzeiro não muda, né? Não muda em momento Tanto algum. que você joga até hoje pelo Master do clube. Se não existir esse carinho, você não... Não só jogo pelo Master, como defendo o clube nas redes sociais, como sempre estou apoiando, né? O Cruzeiro e defendendo o Cruzeiro de todas as maneiras, né? E procurando trazer um incentivo, encorajamento para o torcedor, dizendo também que nós continuamos crendo, né, na melhoria do clube, porque é um gigante que não pode passar por isso que está acontecendo, né? No 12º episódio do Fala Pance, um convidado especial está aqui no estúdio da Itatiaia, Ceará, 41 anos, ex-jogador do Cruzeiro, ex-jogador do Internacional, passagem também pelo Paris Saint-Germain, campeão do mundo pelo Internacional, também campeão pelo Cruzeiro, Campeonato Brasileiro, Campeonato Mineiro, fez parte daquela equipe que marcou história, com certeza, no Clube Celeste, e hoje vai bater um papo com a gente, falar da vida, falar como que tá aí a carreira de também pós-futebol. Do futebol eu tenho certeza que ele não consegue se livrar, tá no DNA dele, tá no sangue. Será que bom te receber aqui? Como é que tá a vida, rapaz? Tá tudo certo? Abraço. Como vai, meu amigo Pance? Muito obrigado aí, em primeiro lugar, pelo convite, cara. É um privilégio poder estar contigo aqui e participar do 12º. Ainda bem que não é o 13º. É o 12º episódio aí, né, do Fala Pance. É um privilégio e dá um salve aí para toda a galera que está nos acompanhando, sobretudo para a Nação Celeste, né? Nação Azul aí, que fui muito bem acolhido e tem boas memórias aí, vestindo o manto do maior de Minas. O Marcos Venâncio de Albuquerque, o Ceará, o que ele está fazendo hoje da vida? Conta pra gente. O pessoal quer saber, se tá ainda, que a gente que tá jogando bola, a gente sabe que tá, né? Tem o Master aí, né? Que tá fazendo jogos, mas além disso, Ceará? Na verdade, o Marcos Venâncio de Albuquerque é um multifunções, né? Multifunções, né? Eu acho que começar pela base, né? Família, devido à perda da minha esposa há 2 anos, então eu faço o papel de pai e mãe, né? Então eu tenho que cuidar dos filhos em primeiro lugar. Então os filhos estão crescendo, aquela adolescência, uma fase mais, mais cruel ali do ciclo da vida. É então mais tem difícil, que, é mais difícil que aqueles atacantes rápidos. Não é fácil não é fácil marcar os adolescentes em casa não, mas enfim, né? Então tem que dar esse respaldo, esse suporte para os filhos. Então o Ceará profissionalmente é gestor da PSG Academy, uma escolinha do Paris Saint-Germain no bairro Buritis, entre Buritis e Estrela d'Alva, né? Hoje, devido à pandemia, a gente protelou a abertura dessa escolinha, mas conseguimos aí, apesar, né, da pandemia, nós estamos ali com 360 alunos já lá na escolinha do PSG. E tenho também dado um suporte, né, na gestão de carreira de atletas, né, numa empresa que agenciou minha carreira durante praticamente 20 anos, né, toda a minha carreira foi gerenciada pela mesma empresa e nos tornamos então parceiros, né, para a vida e para os negócios e então estou nos bastidores aí do futebol, não tem como sair dela, né? E na bola ainda vai no fundo e procura o atacante, né? Porque lá no Master do Cruzeiro... E você tá fininho, né? A turma que exagerou no sanduíche depois lá, você continua mantendo o padrão, né? Eu acho que uma vez atleta, sempre atleta, né? Tem disso, né? É difícil, né, Tem disso. Então, às vezes você gosta de fazer uma flexão, a gente vê lá no Instagram, você não para, não. De vez em quando, o exercício faz bem, né? Acho que é saúde, né? O exercício é saúde, esporte é vida. E quando eu não consigo ir, né, devido aos compromissos, não consigo ir na academia ou fazer algum exercício em casa, aí você diminui na comida, né? Eu tenho o seguinte jargão, né? Quem não trabalha não come. Então, se eu não trabalho, né, não treinei, por que eu vou alimentar o corpo? Então, você tem que comer uma saladinha, né, mais leve o negócio, porque muitas enfermidades, muitas doenças são oriundas da má alimentação. Então, pessoas que sofrem por causa da má alimentação, então uma boa alimentação não faz mal para ninguém, pelo contrário, só faz bem, né? Ô Ceará, e quando você encontra lá alguns ex-jogadores do Cruzeiro, como é que é o papo? É legal, é uma forma também de reviver um pouco desse vestiário, porque eu acho que é muito difícil na sua condição de um ex-atleta que jogou em alto
grau de rendimento, e não só isso, né, que levantou título, que tem conquistas, que passou por muita coisa no futebol, viveu a fase dura, difícil, né, não foi fácil, do Gama ali, até chegar a um padrão alto, é difícil, né, mas ao mesmo tempo, como você faz ali, né, bate um papo com um, bate papo com outro, aí a resenha, porque tem isso, o futebol tem muito dessa situação. Exatamente, e o bacana para mim é que são gerações diferentes, né? Por exemplo, hoje no Master do Cruzeiro não tem nenhum que jogou comigo, 2013 e 14 no Cruzeiro, né? Os que jogaram comigo, por exemplo, tem o Leandro Guerreiro, mas por ele estar trabalhando no clube hoje, no Cruzeiro, os horários não permitem que ele participe conosco, né, desses jogos. Os outros estão em outros estados e às vezes com outros compromissos não conseguem vir, né, como o Borges e o Dagoberto, né, que pararam de jogar também, estão em outros lugares. Muitos de 2013 e 14 ainda estão em atividade e não conseguem, então, tá jogando, né. O Júlio Batista está na Espanha, né, trabalhando lá como treinador. Enfim, mas tem jogadores de outra geração que eu joguei em outros clubes, como o Eldon, o atacante, André Luiz, o Tchê, que nós jogamos na base do Santos juntos, disputamos Taça São Paulo juntos, então você consegue rever, né, e lembrar histórias de outros clubes também, então é muito, muito legal, né, e jogadores como o Giovani, Ricardinho, né, um mosquitinha azul aí, que foi o grande vencedor, o maior vencedor da história do Cruzeiro, então é sempre um privilégio poder estar compartilhando, né, o vestiário e também jogando junto com essa galera aí. Ceará, você falou um negócio importante, né, de cuidar dos filhos. Como é que foi para você ali? Eu acho que foi uma pancada, né, porque eu me recordo daquela época de setorista do Cruzeiro e tinha ali uma vibração uma energia muito boa das esposas, né, sua esposa, a Fernanda, a Sandra do Fábio, era uma energia que a gente que vivia ali no clube e na zona mista, né, que acaba que a gente cria uma identificação mesmo com os atletas, e isso é normal, porque acaba que a gente está no mesmo espaço todo dia. Doeu, certamente, muito pra gente ver tudo aquilo que aconteceu, e na sua situação também, porque era uma parceria que não era só de foto, era de verdade, era um casal que todo mundo tinha um carinho enorme, né? Uma perda sempre é muito dolorosa, né, muito dolorosa, e eu estava com outros planos, né, projetos, tanto é que em 2018, quando eu parei de jogar, eu fui morar na França, voltei para Paris e levei meu filho, o Levi, que estava ainda pretendendo jogar futebol, né, e devido à nova função, vou desenvolvê-la na França, né, e posteriormente levarei toda a família, porque nosso projeto era voltar e morar na França, né, tínhamos um bom respaldo da torcida, do PSG, né, e fui muito bem no período que ali fiquei, e aí fui surpreendido, né, com uma cirurgia que a Fernanda foi fazer, e posteriormente, né, as consequências dessa cirurgia, e ainda protelei um pouquinho o meu retorno, porque eu estava na esperança que ia ser passageiro a situação, mas foi se agravando, e infelizmente tivemos que abortar a nossa missão lá na França e voltar, né, eu e meu filho. E eu cheguei cheguei numa segunda-feira, dia 16 de setembro, dia 17 foi o aniversário da Fernanda, nós comemoramos no hospital, né, foi o último dia que os filhos viram a mãe, né, porque eu levei os três para comemorar juntos, e 2 dias depois, da quinta para sexta-feira, né, do dia 19 para o dia 20, na madrugada, foi o dia do seu óbito, né, do falecimento. Foi muito pesado, é difícil até mesmo falar, né, desse contexto todo, porque como ser humano você às vezes quer encobrir algumas situações, quer deixar algumas situações de lado, né, até mesmo para evitar algum sofrimento, né, algumas memórias, mas foi um período difícil e foi o período onde eu tive que de fato estar muito presente com os meus filhos, porque foi muito pesado para eles. Nós tivemos que fazer o velório e o enterro em Ribeirão Preto, que é a cidade dos pais, né, da família dela. Então eu tive que conduzir o veículo, né, até lá, 6 horas de carro com os 3 filhos no carro, né, e ali aquele clima pesado, difícil. Mas você tem que, nesse momento, colocar sua fé em ação, exercer a fé em Deus. Era isso que eu ia te perguntar, porque você sempre foi um homem muito fervoroso a Deus. Exercer a fé em Deus e pedir que Deus tenha compaixão, misericórdia e conforte, console o coração
não somente o meu, como dos filhos, né, que foi uma perda muito grande para eles. E nós, pouco a pouco, a gente foi superando, né? A estratégia foi ficar um período, como graças a Deus eu não tinha a necessidade de trabalho, né? Já estava ali fora dos gramados, então ficamos um período viajando, né, com as crianças para desaparecer, para sair daquele ambiente, daquele clima. Só que você tem que voltar à realidade, então foi bem difícil, mas o tempo, acho que é o Senhor, né, de todas as coisas, e o tempo foi ajudando, e eu estive muito presente com os filhos, dia a dia, e nós estamos ainda, né, superando esse momento difícil aí que eu não desejo para ninguém, né, sobretudo para as crianças que perderam a mãe deles. Ceará, voltando a falar um pouquinho de bola, você é um jogador que sempre foi muito líder, né? Sempre foi um cara que passava força para quem estava ali fraquejando no jogo, talvez pelo seu jeito mesmo de ser como pessoa, e isso agrega no futebol. Como que é para um cara que venceu muito no Cruzeiro? Vou pegar esse recorte do Cruzeiro. Depois a gente fala de outros também times que você levantou taça, mas especialmente o Cruzeiro. Como que é para você ver o Cruzeiro estampado em capa de jornal de denúncia, de fraude, aí de não pagamento de salário? Agora algumas coisas estão acontecendo, né? Teve desdobramento aí de Ministério Público, Polícia Civil, as coisas parecem que estão andando, mas aí você vê, não sobe para a Série B e patina. Todo mundo tinha expectativa de um retorno imediato, como aconteceram com outros clubes grandes, não aconteceu. Como é que é para você, um cara que veste, inclusive, a camisa do time no Master, mas vê isso que está acontecendo em algo que até pouco tempo você estava lá dentro? É lamentável, né, Pansy, você vê uma situação dessa, né, e não poder ajudar, né, sobretudo, né. Quando eu ainda estava vestindo a camisa do Cruzeiro, tinha alguns revés em alguns jogos, mas eu vivia aquele dali, o dia a dia, e conseguiria contribuir, como você falou, da liderança, né? Então eu costumo dizer que é o capitão sem faixa. E eu procurei sempre ser um capitão sem faixa, né? Não preciso da faixa para você ser líder, né? E eu não preciso ser titular também para jogar. Então tem muitos jogadores que têm essa visão, né? E eu só vou contribuir se eu estiver dentro de campo, né? Eu só vou participar literalmente do jogo ou do time se eu for titular, entendeu? Então o cara fica emburrado quando não é convocado, coisas do tipo, né? De boleiros que não são profissionais. Então eu sempre procurei dar minha contribuição independente, né, se eu estava dentro de campo ou não. E quando você está nesse contexto agora, vendo o Cruzeiro nessa situação e não poder contribuir literalmente dentro do clube, né, fica muito difícil. E eu começo a sentir aquela dor do próprio torcedor, né, me compadecer do torcedor que está sofrendo. Eu constantemente recebo nas minhas redes sociais, né, no Instagram, no Ceará02 _oficial, pessoas pedindo: Ceará, ajuda a gente, né? Aí eles sabem do meu lado da fé, né? Ora pelo nosso Cruzeiro, né? Enfim, né? E ajuda a gente, nós precisamos de você. E dentro dessa visão de ajuda, né, eu me dispus em algum momento a contribuir dentro dos bastidores do clube, mas no momento ali, não sei o porquê, não foi aceito, né, a minha parcela de contribuição. Mas em qual época? Foi na época que caiu ou já com... Porque aí quando cai vem o conselho gestor e depois vem o Sérgio, o presidente. Foi qual época? Foi do conselho ou foi do Sérgio? Teve dois momentos, né? Quando o Abel Braga assumiu ainda naquele momento, antes de cair, né? 2019. 2019 foi o período que eu tinha voltado da França. Eu estive em 2 ou 3 ocasiões no estádio acompanhando os jogos. E eu então falei com o Fábio, que é o filho do Abel. Nós tínhamos jogado juntos no Coritiba, o Fábio, e estava gerindo a carreira do Abel. E eu falei: ô Fábio, veja com o seu pai se de repente não dá para eu contribuir no vestiário, né? Fazer uma ligação entre vestiário, comissão, vestiário, diretoria, e usar a minha experiência dentro do vestiário, até mesmo pelo respaldo que eu tenho da maioria dos jogadores, né? Eu acho que eu posso contribuir neste momento. Então me dispus naquele momento. Então depois de um período eu, né, entrei em contato novamente. Meu pai falou com o pessoal, mas não, eles acham que não, né, não é o momento, que não, ou seja, não precisa, nós não precisamos de você, né, vamos dizer assim. Nas entrelinhas. Então eu falei: beleza, sem problemas, né? E posteriormente ao descenso,
em 2020, eu dei um suporte nas redes sociais para a candidatura do atual presidente. Muitas pessoas me perguntaram, Ceará, você conhece o cara, né? De fato, podemos apoiar? Eu falei, não, o cara parece ser uma pessoa correta, né? Quando eu estava no Cruzeiro, ele algumas vezes esteve lá, na época, com o Bruno Vicentinho, era amigo, enfim. Então eu acredito que ele vai contribuir muito, né, para o clube. E houve, de uma certa forma, da parte dele também. Pô, não, né, eu entrando, a gente vai estar junto nessa gestão, né? Aquele negócio mais politizado, né? Vamos estar junto, tal. Junto, mas não misturado. E aí, quando ele de fato assumiu, eu estive lá, uns 15, 20 dias depois, estivemos conversando e eu me dispus, né, a ajudar na formação de atletas na base. Não tinha pretensão de profissional naquele momento, mas de pegar experiência na base. Então, a princípio, nós vamos ver, e depois as coisas foram acontecendo, né? Foram chegando pessoas na base e o vamos ver ficou para lá, né? Mais uma vez lembrou, né? Mais uma vez falaram assim, não precisamos de você, né? E eu falei, não, mas beleza, tamo junto. O meu carinho pelo Cruzeiro não muda, né? Não muda em momento algum. Você joga até hoje pelo Master do clube. Se não existir esse carinho, você não... Não só jogo pelo Master, como defendo o clube nas redes sociais, como sempre estou apoiando, né? O Cruzeiro e defendendo o Cruzeiro de todas as maneiras, né? E procurando trazer um incentivo, encorajamento para o torcedor, dizendo também que nós continuamos crendo, né, na melhoria do clube, porque é um gigante que não pode passar por isso que está acontecendo. Né? E, o Ceará, o que acontece é que o futebol também está muito caro, né? E você falou uma coisa interessante, que a formação do atleta é fundamental. Hoje, se você não tiver um ativo na base que vai te dar um futuro, que vai te render alguma coisa, você está fadado a um insucesso. Mas esse ativo do clube, esse garoto também, ele precisa de ter, dentro desse sistema do futebol, situações que levem a ele a ter uma tranquilidade para trabalhar. Você vê, por exemplo, o Cruzeiro agora recentemente lançando o Vitor Leque, mas se a gente for lembrar, ele já tinha feito um profissional no Atlético Goianiense, jogado um brasileiro. Então, por isso que entra já com uma certa base, com alicerce. Esse trabalho é muito sério, né, de levar esse garoto para cima. Você, na sua época, teve vários atletas, foram vários atletas, Alisson, Mike, Exato. Uma garotada toda que subiu, explodiu, mas olhava pro lado, o Ceará tá ali para me puxar a orelha ou para me incentivar. Como que é isso no futebol? É de suma importância, né? Você fazer a mesclagem entre jogadores mais experimentados e com jogadores mais jovens que ainda, né, vamos dizer assim, entre aspas, que tenham fome, né? Que queiram vencer. O que tem acontecido no futebol atual é que os meninos têm saciado, né, a fome deles no futebol muito cedo. Ainda na base, eles já estão sendo saciados, a fome de vencer, a fome de ganhar dinheiro, a fome de ganhar de fama, muitas vezes, né? De ganhar notoriedade. Então, hoje, devido à concorrência de clubes, de empresários, né? Agentes que ficam ameaçando o diretor, se não me der tanto, eu vou levar para tal clube. E aí, então, existe, tem isso? Tem essas ameaças nos bastidores. Aí o cara, às vezes, acaba, um menino com 14, né, 15 anos... Você tem que pagar, às vezes, sei lá, R$1.000, R$2.000 para um menino, né, que não sabe gerir nada ainda, né? E tem a pressão dos pais também, enfim, tem várias coisas que contribuem, né, para este período mais adverso. Eu lamento, muitas vezes, quando algum dirigente fala que a base é cara quando você investe 10 milhões, 9 milhões na formação de atletas durante um ano. A gente está falando aí de 200 garotos, né, unindo todas as categorias de uma formação, né, você dando todo o suporte. Eu acho, na minha opinião, que cara é você trazer atletas, né, ganhando milhões, né, e que não contribui para o clube. Isso sim é caro. Aí o atleta vai e pede 50, 60, 100 milhões de indenização para um clube. Aí qual que é caro? Você formar atleta ou você, né, trazer um atleta como esse, sabe? Então, são essas incoerências do futebol que de fora eu não admito, né, e não acho bacana. Então, você investir na formação do atleta, sobretudo na questão do caráter do atleta, né, para que se torne homens, né, e futuramente, seja no Cruzeiro ou em outro clube, ele venha a se destacar e ser relevante no futebol. Acho que isso não tem valor, né? Não tem preço. Eu falo para os meninos que vão na escolinha, né, do Paris Saint-Germain, a gente cobra uma mensalidade lá
Para alguns, obviamente, que é caro, mas eu falo, se você pretende, né, fazer uma formação para que esse garoto ou essa garota, né, a menina, venha a ser profissional do futebol, esse investimento é irrelevante daquilo que pode trazer, né, o mundo do futebol. Né? Às vezes você pagar R$200, 230 numa mensalidade, o menino treina 8 vezes por semana, né, 8 horas, melhor dizendo, por semana, né? A hora de aula sai R$27, R$28. Quem que vai, né? Você fica 1 hora treinando por R$27. Em lugar nenhum isso acontece, né? Sabe? Então as pessoas elas pensam nesse valor no aspecto de investimento. Né? Ô, Ceará, o Cruzeiro, para a gente falar mais um pouquinho do Cruzeiro, o Cruzeiro hoje está com o Luxemburgo, você conhece bem, trabalhou com ele, e a gente percebe o Luxemburgo com fome. Você falou de fome da base, é um Luxemburgo com fome. Muito porque ficou um tempo sem ganhar títulos e tem uma experiência no futebol que é inegável, né? O que o Luxemburgo fez ali na década de 90, anos 2000, é um treinador que dispensa comentários. Você acha que é uma situação interessante, é uma aposta legal o Cruzeiro aí ter pensar no Luxemburgo, pelo jeito ele está querendo realmente planejar esse 2022 nessa de molecada com jogador experiente e ali colocar os conceitos dele de futebol? Na verdade, o Luxemburgo teve algumas fases, né? Alguns ciclos na vida dele. Teve o Luxemburgo, né, mega vencedor, vitorioso, e que chegou ao Real Madrid, né? Chegou ao ápice, vamos dizer assim, ao topo da pirâmide. E teve o Luxemburgo da sua decência, né? Quando chegou no ápice, né? Aí eu acho que subiu para a cabeça, teve aquela questão da arrogância do ser humano, né? E ele, então, precisou, pelo menos é isso que nós estamos vendo hoje, precisou, né, ter esse desejo de querer, essa fome de querer vencer novamente. Né? Mas o maior desafio na carreira de um treinador que foi muito vencedor, muito vitorioso, é a constância. Né? É você ter um trabalho a médio e longo prazo, sabe? Porque o início a curto prazo é fácil, porque só o nome dele já impõe, né? Ele chegar, ele falar no início, né? A curto prazo isso já impõe bastante, impõe respeito, os jogadores vão respeitar a metodologia, a filosofia, mas a médio e longo prazo que é o grande desafio. Então nós vamos ver o que vai acontecer a médio e longo prazo, né? Com a gestão do Luxemburgo. Ele esteve em 2015 no Cruzeiro. Quando ele chegou ainda estava em recuperação no DM, mas trabalhei com ele aí, eu acho que 2 meses ali dentro de campo, né, no dia a dia. Infelizmente teve que sair, chegou o Mano Menezes em seguida, mas é justamente isso, é o médio e longo prazo do Luxemburgo. O nome dele certamente é o melhor nome hoje para o Cruzeiro. Agora nós estamos nessa expectativa, né, da continuidade e espero, obviamente, que ele faça bem para o Cruzeiro, não somente esse ano, mas sobretudo no ano de 2022, que tem que ser o ano do acesso do clube. Né? Você falou de treinador, tem algum que marcou a sua carreira em especial? É difícil, né, colocar um, mas assim, Mano Menezes, você trabalhou com ele no Cruzeiro, o Luxemburgo trabalhou também, mas trabalhou com o Marcelo, trabalhou com o Abel, trabalhou com tantos treinadores. Qual que, assim... E vamos deixar claro que não é que você vai elencar um só para fazer graça, não. Você acha que foi legal mesmo o trabalho, a parceria, o vestiário, a dinâmica de trabalho? Tem algum em especial que você lembra, assim? Tem, claro, certamente. O Muricy Ramalho. O Muricy Ramalho, trabalhei com o Muricy em 4 ocasiões. 4 oportunidades. O primeiro clube foi na Portuguesa Santista. Aqui é trabalho, meu filho. Aqui é trabalho. Um abraço para o Muricy também. O Muricy, cara, assim, um grande treinador. Por que eu me identifiquei muito com ele? Porque ele tem um pouco a minha visão, né, da simplicidade. Um cara muito simples, trabalho simples, mas um trabalho objetivo, né? Um trabalho eficaz. Então, isso que é importante. E ele é o discípulo discípulo do Tele Santana, sabe? Então, aprendi muito com ele. Então, eu já sei com quem que você aprendeu a cruzar. Aprendi muito com o Muricy. Ceará. Vira o corpo. Tem que ser. Famosa banana, né? Você bate assim, que a bola vai procurar o centroavante. Mas é isso mesmo. E o Muricy, assim, foi um paizão para mim, como acho que muitos jogadores, né, gostam dele, a maioria gostam dele, sabe? Porque ele, de fato, ensina, né?
ensina o atleta a fazer, ele ensina a execução, então um cara didático, muito didático, e isso é importante, né, para a evolução do atleta. Tive outros bons treinadores, o Abel Braga, né, marcamos aí sendo campeão da Libertadores do Mundo pelo Inter, Carlos Ancelotti no Paris Saint-Germain, outros treinadores, né, o próprio Marcelo Oliveira aqui no Cruzeiro, enfim, então outros treinadores, mas o Muricy é o top one. Que legal, porque o Muricy... E é legal a gente ouvir isso de você, porque dizem que quando o assunto é falado por várias pessoas é porque é verdade. Eu já ouvi isso de outros também jogadores que falam a mesma coisa do Muricy. E o Muricy, eu inclusive... tive um jogo para fazer Grêmio Lanús, então eu voltei da Argentina com o Muricy do meu lado. E a gente veio falando de futebol e ele é essa simplicidade mesmo. Muita gente pede para tirar uma foto, ele tira, brinca, ele tem um jeitão mesmo, bem Muricy, assim, né? É um cara muito da paz e sabe muito de bola. Ceará, você falou de internacional. O que foi ali conquistar a América e conquistar o título mundial, que a gente sabe quanto tá mais difícil para os times brasileiros chegarem a essa conquista, e você teve com o Inter marcando o Ronaldinho, que depois você vem marcar o Ronaldinho em Minas, você jogando pelo Cruzeiro, o Ronaldinho no Atlético. Como que foi aquilo ali? Todo mundo lembra daquele jogo, né? Que foi um jogo emblemático, você não faz falta no Ronaldinho, com muita classe e faz uma partidaça. Na verdade, o Inter foi um divisor de águas na minha carreira, né? Até o Internacional foi um período de aprendizagem para mim. É um período onde eu vi que Deus estava te preparando, me preparando e formando os alicerces, né? Os alicerces para mim, né? Então, eu cheguei no Inter com 25 anos, 26 anos foi minha primeira Libertadores, nunca tinha disputado Libertadores. E a primeira delas já fui campeão, né, em cima do São Paulo, que era o atual campeão da Libertadores e do mundo em 2005, né, o São Paulo. Vencemos o São Paulo ali 2-1 no Morumbi, 2-2, empatamos no Beira-Rio e fomos campeões. Depois o Mundial de Clubes, né? Então, imagina, aquele filme passa na cabeça, você sai da roça, né? Um cearense trabalhando na roça. Crato, né? Em Crato e sem muita perspectiva, e de repente você está agora no Japão, do outro lado do mundo, né? Como nós dizemos, né? E ali tendo que disputar um Mundial de Clubes, onde estão os melhores clubes do mundo, com grandes atletas, né? E nas semifinais nós ganhamos de 2-1, com um cruzamento meu por Luiz Adriano, que está no Palmeiras, fazer o gol de cabeça. O Pato fez um gol e o Luiz Adriano fez o outro. Os dois meninos, né, nos ajudaram aí para a final naquele jogo. E vamos contra o Barça, que dá um chocolate 4-0 na América do México, né, com Ronaldinho e companhia. Então, tu imagina, né, a apreensão toda. E era um timaço. É um timaço, né, cara, e com Iniesta, Xavi, Deco, né, e companhia, Giuli, assim por diante, né, o Thiago Motta. E fomos para esse jogo ali com essa dura missão, né? Do comedor de rapadura. Tem que marcar agora o comedor de churrasco, né? Churrasco gaúcho, né? E tomador de chimarrão. E o melhor do mundo, né? O Ronaldinho Gaúcho, 2 vezes melhor do mundo, concorrendo pela terceira. Havia de fato desbancado todos os laterais, né? Na Europa. Era temido por todos e agora eu tenho essa dura missão. Mas o futebol não se joga só com o corpo, né? Se joga com a cabeça, né? Então, a sabedoria, você ter discernimento. Estudar bem seus adversários é importante, né? Os atletas saber disso. E eu estudei bem o Ronaldinho. E também a minha fé em Deus, né? Me ajudou demais, cara. Me ajudou demais. O meu joelho no chão, Deus me ajuda, porque sozinho vai ser difícil, né? Uma parada, né, desproporcional essa parada aí. Mas, enfim, fomos para aquele jogo. E graças a Deus fomos felizes, né? Eu consegui fazer a minha parte e o herói improvável apareceu, Adriano Gabiru, né? O herói do Cruzeiro e do Inter. É verdade. Cruzeiro, os caras falaram que só faltava matar o Tatu. Lá no Sul não era diferente, não. A torcida queria matar. Queria pegar o Gabiru. Conversa com ele ainda? Conversa, cara, conversa. Tá bem? Ele tá num grupo ali, mas ele só manda áudio, porque ele não sabe escrever. Quando você vê os caras mandar muito áudio em grupo, assim, porque os caras quando começa a mandar muito grupo, áudio em grupo, aí o pessoal porque tá difícil a escrita. Tá embolando. Tá embolando. Então ele vira e mexe, ele aparece lá nos áudios. Mas enfim, foi um momento muito singular na minha carreira e ali abriu as portas para que eu fosse
para o Paris Saint-Germain e tivesse também uma bela história ali na França. Né? Ô, Ceará, pra gente já encaminhar a entrevista, tá na hora também, me conta, a passagem no América foi legal, né? A passagem no América, mesmo que não jogou muito, né? Teve algumas lesões, mas foi campeão da Série B, participou daquele grupo, participou dessa questão também de vestiário. Foi um momento interessante também na sua carreira. Sim, foi o último clube, né, o América. Eu pretendia, após o acesso, né, ficar mais um ano no América, mas não foi possível. Tanto é que aos 37 anos e meio, eu ainda, nas oportunidades que eu tive de jogar, né, sempre terminava o jogo ali correndo 10 km e meio por jogo. Em 2 ou 3 jogos ali fui ainda eleito o melhor jogador do time. Enfim, então dei minha contribuição, né, dentro, nas oportunidades que pude e fora de campo nos vestiários, né, no dia a dia. E eu acho que está no DNA, né? No DNA de vencedor, né? Você querer vencer, querer conquistar. Já dava para ver que o América poderia chegar onde chegou, quando você via, estava naquele trabalho ali? Porque hoje o América é um time de Série A, organizadinho, paga em dia. Exatamente. Nós tínhamos um bom ambiente, um bom grupo. Né? Se as coisas encaixassem, a gente conseguiria, sim, surpreender e ser campeão, né? E assim nós fomos. Teve um período que a gente ficou no meio da tabela, né? O primeiro turno não foi tão bom do América, eu cheguei já no início do segundo turno, então o segundo turno já foi muito melhor. Então nós conseguimos passo a passo, rodada a rodada, se aproximar do Inter, que estava na liderança, e conseguimos beliscar então esse título aí do Inter, né? E eu agradeço muito a Deus porque o meu primeiro clube, que foi o Gama, profissionalmente, eu fui campeão brasiliense. Isso com 18 anos ainda, né? 18 para 19, em 99. E o último clube eu fui campeão da Série B, né? Então você começa sendo vencedor e termina sendo vencedor, sabe? Então isso é muita gratidão a Deus, assim, pelas oportunidades e por conseguir agarrá-las, né? Aproveitar cada oportunidade que eu tive. Eu me recordo em 2015, a Karina, né, que era apresentadora do Globo Esporte, ela me perguntou, Ceará, o que dá ainda... o que te faz permanecer no futebol? Você já ganhou praticamente tudo, né? Que disputou tal, e eu dizia para ela, eu continuo com fome, né? Porque se você não tiver fome para jogar, não tiver o objetivo de ser vencedor, de levantar um caneco, porque é o maior prazer de um atleta, é você levantar um caneco e falar assim, valeu a pena, né? Valeu a pena todo o esforço, valeu a pena jogar, às vezes, com lesão, valeu a pena jogar com uma infiltração, valeu a pena jogar doente, muitas vezes, né? Não ir para o aniversário do filho para estar aqui, né? E jogar viajando com o clube, valeu a pena, né? Tudo isso por causa de um título, de um caneco, né? Não é questão financeira, é questão mesmo da satisfação, né? De você ser campeão. E assim, então, eu terminei em 2017 dizendo, valeu a pena terminar a carreira levantando mais um caneco. Né? Ceará, eu vou terminar a entrevista com você eu gosto dessa parte, porque se você pode falar uma palavra, pode falar uma frase, pode falar 2, 3 palavras, enfim. Eu vou trazendo algumas palavras e aí você vai se recordando e lembrando e a gente finaliza a entrevista. Crato. Meu berço. Um berço. Brasília. Gama. O início. São Caetano. O meio de tudo? O meio. Reafirmação. O título mundial com Internacional. Memorável. Muricy Ramalho. Um professor. Bicampeonato com o Cruzeiro. Paixão, muita paixão envolvida. Jogaria no Atlético e no Grêmio? Jamais. O futebol te realizou? Muito. Sou muito realizado com o futebol. Família? Base de tudo. Deus? Acima de todas as coisas. Esse foi o Ceará. Ceará, muito obrigado pela sua participação com a gente. Acho que se fosse... tinha muitas pautas com você. Você é um cara que eu gosto de verdade há muito tempo. A gente já conversou sobre família, sobre vida, muito além do futebol, das entrevistas, porque as pessoas não entendem. Mas existe essa relação, sim, de jornalista, sim, de jogador, e acho que isso é só benéfico, porque deixa ainda
a quem está nos ouvindo ainda mais à vontade, que essa é a ideia. Muito obrigado por aceitar o convite do Fala Pance, participar com a gente aqui, tirar um pouquinho da sua agenda que é corrida. Eu já sei que tem uma reunião agora, mas te agradeço muito, viu? Tamo junto, Pance. Obrigado, né? Deixar um salve aqui, um abraço, né, para todos os telespectadores aí que vão nos acompanhar. Que Deus abençoe você. Você que está no YouTube aí, né? Deixa o seu like aí, se inscreva no canal, compartilha e vamos viralizar esse vídeo aí. Tamo junto. Saudação a todos. Obrigado então, Ceará, pela sua participação com a gente aqui no Fala Pance. Esse foi o 12º episódio e você manda sua crítica, sua sugestão no @EmersonPansieri no Twitter, no @Emerson.Pansieri no Instagram. Fica à vontade também nas redes sociais da Rádio Itatiaia para participar do programa com a gente, deixar ele bem interativo, faça sua crítica, sua sugestão. Pede entrevistado que você queira também ver ou ouvir aqui na Itatiaia. Essa é a nossa ideia. O Ceará contou um pouquinho da carreira dele, como está a vida no momento. Ele que foi campeão no Cruzeiro e outras equipes do futebol brasileiro como o Internacional. Galera, até o próximo episódio. Valeu, um abraço!